Peugeot 208 Style ou Polo Track? Um bem equipado, o outro mais basicão e preços muito parecidos. Quem vence esse comparativo? Assista e descubra! Nesse vídeo nós vamos comparar as versões Track do Polo e a Style do 208. A diferença entre os preços deles era de menos de 10% em agosto de 2023. Ambos com motor 1.0 aspirado. Gosta de comparativos? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, assim você vai ser avisado quando tiver outros vídeos como esse por aqui. E tem uma coisa que não me deixa mentir, que eu acho simplesmente fantástica no Volkswagen, tá aqui ó. O câmbio, na hora de você passar as marchas, cara, você sente a diferença dele para os concorrentes. O HB20 também é muito competente, sabe? Mas o Polo é a referência entre os carros da categoria. Realmente não tem como comparar. Outras questões como direção elétrica, eu gosto muito desse acerto aqui no Polo. Ela tem um peso certo, tanto nas velocidades mais baixas, direção bem levinha, e vai pesando de forma progressiva conforme você vai aumentando a velocidade. Gosto muito da suspensão, muito confortável, muito equilibrada. O carro é firmezinho, sem ser desconfortável. Trava um duelo muito acirrado e os detalhes fazem uma diferença muito grande. Eu gosto mais do Polo nessa questão da suspensão. Aliás, isso é uma coisa que a Volkswagen sabe fazer muito bem. A Volkswagen sabe fazer carros em que você sinta mais prazer ao dirigir. Uma coisa que realmente é elogiável na marca alemã. Eles são realmente muito bons nisso. O Polo realmente é muito gostoso de dirigir, mesmo sendo um carro de entrada e mesmo não tendo aquela aptidão toda. Para a cidade, vai super bem, você não passa sufoco. Dirige um carro que, mesmo com esses bancos aqui com um aspecto mais barato, que o encosto de cabeça faz parte do encosto de costas, eu acho, na medida do possível, confortável. Óbvio que o HB20 é um pouquinho mais confortável em relação a essa questão dos bancos, mas o resultado é satisfatório. Uma das coisas que me agrada e muito é essa posição de dirigir dele. O volante mais embaixo, um volante menorzinho, mas com ótimo pega. Ele não é um volante redondo como em 99% dos carros. Ele é muito bonito também, tem todos os controles aqui da central multimídia, do computador de bordo ali, do quadro de instrumentos. Quadro de instrumentos que, aliás, é algo muito bacana, essa disposição que a Peugeot encontrou aqui. Eu consigo ver todas as informações logo acima da parte superior do volante. Então eu encontro tudo que eu preciso aqui. Só uma coisa que eu já tinha avaliado na versão 1.6, que a gente testou aqui no canal, é a questão do conta-giros. O ponteiro gira na posição anti-horária, enquanto a gente está acostumado que geralmente gire na posição horária. A direção elétrica dele extremamente bem calibrada, é um carro muito amigável para dirigir. Nas velocidades mais altas ela tem um peso a mais, mas sem parecer aquela coisa artificial, e nas velocidades mais baixas você manobra ele com extrema facilidade. Realmente muito bacana esse acerto da direção elétrica aqui 208. É um carro muito tranquilo de dirigir, você tem uma visibilidade boa tirando a traseira, mas pelo menos aí tem câmera de ré para te ajudar nessa tarefa de manobrar o carro. O câmbio aqui você consegue ótimos engates, eles são bem justinhos. Poderia melhorar? Poderia. Eu gosto muito dos Volkswagen nesse quesito aqui, gosto muito da Hyundai, mas olha, não está muito atrás não. Ele tem aquela função de um toque na seta, mas ela pisca apenas 3 vezes. Poderia ser 5, né? Acho que é o suficiente para sinalizar uma mudança de faixa completa. A suspensão dele tem um acerto muito equilibrado entre conforto e dirigibilidade. É óbvio que o conforto vai ser uma prioridade nesse carro aqui, ele não tem um apelo tão grande assim por dirigibilidade, mas sem dúvidas o equilíbrio, o resultado final é muito bom. Itens como câmera de ré e sensores vão a favor do Peugeot na hora de estacionar, aumentando a segurança e evitando acidentes. Os dois oferecem 4 airbags e controles de tração e estabilidade, mas o Volkswagen foi melhor nos testes de colisão da Latina NCAP e pontua aqui. Olha, em termos de conforto, você tem um carro com bom isolamento acústico, foi uma coisa que me surpreendeu. Apesar do motor invadir bastante, né, o ruído do motor invadir bastante a
interior do carro, realmente as outras questões pesam a favor do Polo. O ar-condicionado merece uma observação. A impressão que eu tenho é que ele poderia ser um pouco mais eficiente. Ele demora um pouquinho a gelar nas condições mais quentes. E olha que aqui em Natal, que é a cidade que eu moro, é quente mesmo, dá para testar muito bem o ar-condicionado. Os bancos poderiam ser um pouquinho mais confortáveis. O conforto aqui é mínimo, você tem ar-condicionado, direção elétrica. Os bancos são um pouquinho mais duros, mais desconfortáveis. A suspensão, ela de fato consegue um equilíbrio muito bom nessa questão do conforto e da dirigibilidade. Ela transmite algumas irregularidades aqui para dentro por ser um pouquinho mais firme, mas não é aquela coisa desconfortável como no Onix, por exemplo, que realmente é bem mais duro o acerto da suspensão e que você fica incomodado em algumas ruas com buracos. Não é o caso, aqui eu não me sinto incomodado. Eu gostei muito do isolamento acústico, isola muito bem os barulhos vindos lá de fora. Eu tô aqui dentro com o ar-condicionado ligado, eu ouço um pouquinho dos pneus rolando, até porque essa rua que eu tô aqui, ela tem um asfalto mais poroso. Por conta disso, dá para ouvir realmente o barulho dos pneus. Você não ouve muito a questão de ar, né, barulho de ventos. Eu tô aqui a 80 por hora e realmente só o que eu ouço é o barulho dos pneus rolando. O ar-condicionado muito eficiente, embora você não consiga controlar a temperatura dele, ele realmente gela muito bem. Você tem um atalhozinho aqui no botão, nessa tecla piano, em que você tem as questões do ar-condicionado, temperatura, velocidade do ventilador, para onde vai o direcionamento do ar, né, onde ele vai sair, nos difusores aqui de cima, nos difusores nos pés ou ali no para-brisa. Só uma crítica fica em relação ao controle de direção, né, de direcionamento do ar, porque fica tudo restrito à tela. Se um dia a tela der pane, você não vai poder ajustar em nada o ar-condicionado. O máximo que você vai poder fazer é apertar aqui o botão AC Max para jogar a potência máxima do ar-condicionado. Mas em conforto ele vai bem. Isso acaba sendo até um diferencial do 208 em relação a outros carros. Aqui no interior do Polo, bom, você vai notar de cara que plástico tem em abundância, mas pelo menos o material é de boa qualidade e os plásticos são bem encaixados, não são vistas rebarbas realmente aqui no interior do carro. Um ponto em que a Volkswagen, aliás, é bastante criticada em alguns segmentos, principalmente os superiores, como por exemplo no caso do Taos, que a gente até avaliou aqui no canal. Para esse segmento aqui, o acabamento está justo, a gente entende que plásticos vão estar cada vez mais presentes no interior dos carros e a receita básica é essa: se tiver tudo de boa qualidade, também bem encaixado, não formar aquela escola de samba no futuro, beleza, tudo bem. Agora, se for de má qualidade, mal encaixado, aí fica difícil defender. Pelo menos aqui está tudo muito bem encaixado, realmente uma evolução do Polo em termos de acabamento. Uma coisa que chama minha atenção, posição de dirigir, volante aqui eu não tenho absolutamente nenhuma regulagem, tem que me adaptar a ele. O quadro de instrumentos com os mostradores analógicos, tem um computador de bordo central com algumas funções, bacana para um carro dessa categoria, né, desse nível de equipamentos. Bom, o volante tem um acabamento muito simples, em alguns pontos você até sente uma rebarbazinha aqui, mas pelo menos tem os controles tanto do rádio quanto do quadro de instrumentos. Uma coisa que chama a minha atenção são os bancos, que tem tecidos simples, bem lisos aqui, um tecido mais furadinho, com costuras em vermelho. Outra coisa que chama a atenção é que os encostos de cabeça são integrados ao encosto dos bancos, encosto de costas, formando uma peça única, uma maneira da Volkswagen economizar um pouco mais. Tem airbags laterais, esse carro aqui tem 4 airbags, realmente um bom diferencial. Painéis de porta são todos em plástico, plásticos com texturas diferentes, cores diferentes, para tentar dar uma quebrada nesse plástico todo aqui. Realmente o resultado é legal, embora pelo menos a Volkswagen tenha amadurecido e melhorado nessa questão do acabamento, principalmente em relação ao Gol antecessor, que exibia algumas rebarbas aqui, principalmente nessa região mais próxima ao vidro, coisa que eu não vi aqui no Polo. Bom ponto aí para a Volkswagen. Bom, vamos aqui no interior, que tem umas coisas aqui realmente muito legais e que são diferentes de qualquer carro aqui da categoria, como por exemplo esse volante bem pequenininho aqui
E ele não é um volante redondo como nos outros carros, ele tem umas formas um pouquinho mais achatadas aqui no topo e também na parte inferior. Inclusive são apenas 2 raios, aqui embaixo não tem raio. E ele é um volante de ótimo pega. E sem contar também que eu tenho a possibilidade de regular profundidade e altura. O ideal aí para eu achar a posição perfeita para dirigir, sem também me prejudicar na hora de ver as informações aqui no quadro de instrumentos. Porque eu tenho velocímetro, conta-giros na direita e um computador de bordo central com algumas informações, como odômetro total, parcial, questão de consumo também, algumas funções que eu posso navegar aqui pelo volante. Eu tenho todas essas informações aqui no quadro de instrumentos. O acabamento é plástico predominante mesmo, nas portas, no painel. Ainda tem esse aplique aqui simulando uma fibra de carbono que dá uma personalidade mais legal. O design realmente é muito bonito. E apesar das peças de plástico aqui em abundância, né, totalidade, painel e painel de portas, é tudo muito bem encaixado. A Peugeot tem esse cuidado a mais com o acabamento. E essa boa qualidade também vem aqui para os bancos, que tem 2 padrões de tecido, um mais liso e outro estampado com as costuras em azul. Particularmente eu acho de muito bom gosto todo esse cuidado que a Peugeot teve com o 208. Uma coisa que não dá para deixar de falar aqui no interior do carro é o teto panorâmico, que olha, é muito bacana e traz também uma sensação de maior amplitude, de mais espaço aqui para dentro do carro. Falando de conectividade, a Peugeot traz essa central de 10.3 polegadas nesse formato mais widescreen, e ela tem espelhamento sem fio para Android Auto e também Apple CarPlay, pontaço para Peugeot, mas a conectividade não acaba por aí. Dentro desse compartimento aqui, parece um compartimento normal, mas aqui é um carregador de celular sem fio. Exatamente, um carro nessa categoria, nessa faixa de preço, com esses 2 itens de conectividade. Olha, realmente um cuidado muito bacana da Peugeot. Aqui um rádio apenas FM, não tem AM não, ou seja, só frequência modulada, amplitude modulada, esquece. Tudo bem que é uma parcela ínfima que vai reclamar disso, mas pelo menos tem FM e não chega a ser um ponto negativo. Tem uma entrada USB aqui e 2 USB do tipo C aqui embaixo. Vale lembrar que o Polo Track não oferece nada além desse rádio que é opcional. Bom, em termos de espaço interno, o Peugeot não tem lá o espaço como um grande trunfo. Isso porque esse banco aqui está regulado para mim. Eu tenho 1,73 m de altura, sentei numa posição confortável aqui, tenho 3,5 dedos aqui do meu joelho até o banco dianteiro, e aqui nas canelas vai uma distância menor, 2 dedos. Se for um motorista maior ou então um passageiro maior do que eu sentado aqui atrás, provavelmente quem for já vai encostar os joelhos no banco dianteiro. Quem vai no meio, aliás, tem um túnel central bastante amplo e que acaba sendo um obstáculo por conta do console central que avança para cá. Eu tenho que dividir as minhas pernas aqui para os pés caberem, ou então vou ter que brigar por espaço com quem vai do lado. Bora lá, meu povo, aqui na traseira do Polo. Sentei e o banco da dianteira aqui está posicionado exatamente para a forma como eu dirijo. Sentando de maneira confortável, bom, tenho quase um palmo aqui aberto dos meus joelhos e a mesma medida das minhas canelas até o banco dianteiro. Realmente, espaço interno é um bom ponto do Volkswagen Polo, que leva uma vantagem boa em relação ao HB20, vai muito melhor que o Hyundai, vai parelho com o Argo, que também é muito bom. Esse espaço interno que você acabou de ver é graças ao entre-eixos de 2,56 m, um dos maiores da categoria, e deixa ele muito à frente, por exemplo, do Hyundai HB20, do Fiat Argo. Realmente um pontaço para o Polo em termos de espaço interno. Porta-malas, cadê a chave? Ah, tá aqui. Eu posso abri-lo tanto por aqui quanto também pela chave. Apertei aqui, agora eu já tenho acesso ao que a Peugeot diz, 311 litros. O espaço aqui é justo, mas parece menor do que alguns carros, como por exemplo o Citroën C3, né? Dentro da casa ele tem 315 litros, é naturalmente maior, apesar de ser uma categoria inferior em termos de preço e posicionamento, mas está aí na mesma faixa de HB20 e Polo, que estão na casa dos 300 litros. Mas a sensação que eu tenho é de que esse porta-malas aqui
é menor do que os concorrentes, viu? Algumas marcas do grupo Stellantis mudaram a forma de calcular a medida do porta-malas, por isso essa discrepância de medida, a medida real, em tese, seria 265 litros. Chegamos aqui à traseira do Polo. Para abrir a tampa do porta-malas, só pela chave ou por um botãozinho ali no console central. Vamos abrindo aqui? Agora sim, a gente tem acesso aos 300 litros de porta-malas, mesma medida, aliás, de Argo e HB20. Motor 1.0 Firefly, é o motor do grupo Stellantis, já é utilizado em outros carros da marca, como eu acabei de falar, no Argo e também no Citroën C3. 71 cavalos na gasolina, 10 kg de torque, 75 no etanol, 10,7 kg de torque. Ele move bem o carro, move bem direitinho. Óbvio que você não vai ter desempenho sobrando, mas o acerto que a Peugeot conseguiu aqui explora bem a força que esse motor tem. Ele tem um bom torque desde baixas rotações e eu gostei muito de como a Peugeot usou aqui o escalonamento do câmbio para aproveitar o motor, priorizando o consumo de combustível, é verdade, mas ainda assim você não tem um carro xoxo, ele consegue na medida do possível. Na estrada, óbvio, como qualquer carro 1.0, você vai precisar de espaço para embalar. Já o Polo, 77 cavalos na gasolina, 9,6 kg de torque, 84 no etanol com 10,3 kg de torque. Bom, numa situação dessa a gente consegue avaliar bem o motor dele. É um motor muito mais voltado para economia do que para desempenho. A gente sabe disso, a gente consegue ver isso. Mas mesmo assim, ele consegue ir super bem na cidade, no anda e para da cidade, ele vai bem. Vale ressaltar que uma coisa que eu notei é que o ar-condicionado ligado faz uma diferença bastante significativa em termos de desempenho para esse carro aqui, viu? Chama realmente a atenção o quanto a resposta melhora quando você desliga o ar-condicionado. O câmbio de 5 marchas é bem escalonado e leva ele muito bem, de uma maneira muito econômica. Consumo, aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas no geral, por muito pouco, o Polo venceu. Segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, o modelo faz 9,6 por litro na cidade com etanol e 11 na estrada. Já com gasolina faz 13,6 na cidade e 15,5 em rodovias. E mostra a economia do 1.0 3 cilindros. E agora falando do Volkswagen, vale ressaltar que, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, ele faz 9,3 por litro na cidade com etanol e também faz 10,5 por litro na estrada no etanol. Já na gasolina as médias são de 13,5 na cidade e 15 na estrada. São bons números realmente, que fazem do Polo um carro bastante econômico. No fim, 208 é o vencedor desse comparativo. Curtiu o vídeo? Então deixa um like aqui embaixo. E se quiser ver outros comparativos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão abaixo desse vídeo e ativar o sininho das notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.